how are you? How are you doing this evening? So here we are for another episode of Inglês Corporativo com a Dilceia. O que a gente vê nessas aulas de quintas-feiras, né? A gente vê como nós podemos aprimorar e dominar o inglês direcionado para o corporativo. É aquele inglês que vai fazer vocês realmente alavancarem as suas carreiras profissionais, né? Seja para concorrer a uma promoção, seja para ser transferido para uma unidade fora do país, seja para realmente participar de uma seleção, né? Para uma vaga ou para trocar de posição na empresa, para participar de uma entrevista em inglês, para participar daquela reunião, daquela apresentação, enfim, né, de um congresso internacional, enfim, o inglês corporativo é o inglês que a gente precisa no nosso ambiente profissional. É diferente do inglês do dia a dia, é diferente daquele inglês que a gente aprende em cursinhos, aquele inglês que a gente aprendeu na escola, naquele inglês, né, what's your name, how old are you, where are you from? Tá dizendo que a gente não vai utilizar isso, Dilceia? Com certeza a gente vai utilizar isso também, mas esse não vai ser o foco para a gente crescer profissionalmente. O foco para a gente crescer profissionalmente dentro de uma empresa com inglês corporativo é aquele inglês direcionado para nossas carreiras, para nossa posição, seja que eu esteja no departamento financeiro, departamento contábil, departamento comercial, departamento jurídico, departamento administrativo, quais as expressões, qual a linguagem eu tenho que usar, que tipo de vocabulário eu tenho que utilizar, direcionado para a função que eu exerço, para a função que eu estou, para o departamento que eu estou fazendo, que eu estou exercendo. Então, eu vou precisar do inglês do meu dia a dia, mas além disso, eu preciso do inglês técnico, inglês direcionado com uma linguagem de business, de corporate, né? Então, a corporate business English, uma linguagem direcionada para o inglês profissional, certo? Então, hoje, né, nesse episódio de hoje, a gente vai estar vendo, nós vamos estar falando sobre algo bem interessante, que é answering questions, né? In English effectively, né? Uma forma efetiva, uma forma assertiva de eu responder perguntas em inglês. E como eu faço isso, Dilceia? Muitas vezes many times, né, we don't know the answer because we don't understand the question very well. Or sometimes you answer thinking that's one thing and it's another thing. Então, muitas vezes a gente não responde porque a gente não entende a pergunta corretamente, ou às vezes a gente pensa que entende e responde de uma forma e a resposta é outra. Então, a gente vai ver tudo isso hoje aqui, ok? Então, deixa eu aqui compartilhar minha tela com vocês, me dá um segundo. Se vocês me falem aí se vocês estão vendo, né? Todos estão vendo a minha tela? Comentem aí comigo e a gente vai começar. Certo? Então, answering questions effectively in English, né? O que eu preciso para fazer isso? Então, usually when do I have to answer these questions, né? Or making questions sometimes. Então, when I'm in a presentation, in a meeting, né? In a phone call, in a professional situation, or even in a personal situation. So, all these situations, I'm going to need to answer questions and assertively, né? In an effectively way, okay? Então, clarifying questions, né? Deixa eu só parar de compartilhar. Então, clarifying questions in English, entendendo o que é pergunta, qual a pergunta. Então, se eu não sei qual é a pergunta, como eu vou responder de forma clara, né? Como eu entendo, então, clarifying the question, entendendo a pergunta. É isso que a gente vai ver agora. Como eu posso fazer perguntas para eu entender a pergunta em inglês, para eu não fazer nenhuma gafe, né? Para eu não errar ou responder algo que não seja. Então, how do I clarify the question in order for me to give the correct answer, ok? Para eu poder responder de forma correta, certo? Então, deixa eu voltar aqui para vocês e compartilhar onde eu parei, né? Deixa eu ver aqui.
Só um pouquinho. Então, clarifying questions, right? Então, one of the first examples. Então, uma dos primeiros exemplos. So, if I understood you correctly, you like to know, you are not sure about. Então, se eu entendo você corretamente, you'd like to know, você gostaria de saber. Oh, you're not sure about, né? Você não está certa, então. Então, se a pessoa me faz uma pergunta e eu não sei exatamente o que ela está me fazendo, ou se eu quero confirmar o que ela está me perguntando, eu posso dizer, né? So, if I understood you correctly, se eu entendi você corretamente, né? You'd like to know, would like é gostaria, né? Sempre vai ser gostaria. Would like to know, você gostaria de saber, né? If I understood you correctly, você gostaria de saber, oh, I'd like to know about the new project, about the new position, about the new budget, about the new meeting. Então, você gostaria de saber sobre o projeto, sobre a reunião, sobre o novo orçamento, né? Or eu posso dizer, oh, you're not sure about the new changes in the company. Você não está certo das novas mudanças na empresa. Então, aí são formas de eu clarify, né? De eu entender a pergunta corretamente para eu poder responder. Outra forma, sempre dizendo I'm sorry or apologize. Certo? I'm sorry, could you repeat your question, please? I'm sorry, could you repeat your question, please? Então, desculpa, você pode responder a tua pergunta, por favor? Pode repetir, não responder, desculpa. Pode responder, repetir a tua pergunta, por favor? Certo? I'm sorry, but I don't understand. I'm sorry, but I don't see the point. I'm sorry, but I don't see what you mean. I'm sorry, I don't follow you. I don't follow. Ok? Então, quer dizer isso. Desculpa, eu não entendi. Eu não vejo o teu ponto. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que tu quer dizer com isso. Eu não estou te acompanhando, né? Follow. Se a pessoa está falando muitas coisas, te fez uma pergunta, eu não consigo te acompanhar. Certo? Então, I'm sorry, but I don't understand you. I'm sorry, but I don't understand. I don't see the point. Eu não vejo o ponto. I'm sorry, I don't see what you mean. Eu não sei o que você quer dizer. I'm sorry, I don't follow. Eu não estou te acompanhando. Daí, em seguida, eu peço para essa pessoa me explicar. Could you explain more, please? Could you explain more, please? Então, você pode me explicar mais, por favor? Ok? Daí outra forma, né? Let me check that I have understood it right, your question, né? Então, let me check that I have understood it right. Então, deixa eu checar se eu entendi isso corretamente. Deixa eu checar se eu entendi essa questão. Então, let me check, deixa eu ter certeza, deixa eu confirmar se eu entendi isso correto, se eu entendi a tua pergunta, ok? Então, this is the ways that I have to clarify questions. Então, aqui são as formas que eu tenho de eu entender a pergunta para eu poder dar uma resposta correta. In order for me to give the right answer, right? E aqui eu tenho mais uma, né? I'm afraid I didn't follow you. Então, eu tô com medo que eu não tô conseguindo te acompanhar. Tu tá falando alguma coisa, mas eu não tô te acompanhando, eu não tô te entendendo. Então, follow quer dizer de acompanhar. E nesse sentido, eu não tô, tu tá falando, tu tá explicando, tu me fez uma pergunta, mas eu não consigo te acompanhar. I'm afraid I didn't follow you. Ok? Então, aqui são exemplos de como a gente pode clarify, can I clarify questions in order to have the best answer. Então, aqui tem formas de a gente entender a pergunta para poder dar uma melhor resposta. Ok, pessoal? Então, o próximo, né, seria response to good questions. Respond to good questions. Então, how do I respond to good questions, né? Como eu respondo para questões? Deixa eu até parar aqui. Então, respond to good questions. Sometimes, né, when I have someone that gives a good point or gives a good question, how do I tell them that they have a good question? Okay, how do I tell them, oh, this is a great question. I like your point of view. I agree with you. I was thinking of that. Então, a gente vai ver aqui exatamente isso. Como eu
reajo, como eu falo quando eu escuto uma boa pergunta, ok? Então, aqui, né? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu voltar. Want a good question. Então, I'm glad you asked that. I'm glad you mentioned that. Então, eu tô feliz, eu tô contente que você perguntou isso, né? Eu tô contente que você mencionou isso. Então, I'm glad you asked that. I'm glad you mentioned that. Ok? Oops, sorry, guys. Então, this is interesting. This is an interesting point. Então, isso é interessante, isso é um ponto interessante. This is interesting. This is an interesting point. That's a very good question. That's a very good question. That's a very good answer. Eu posso usar isso tanto para falar de uma resposta ou para falar de uma pergunta. Então, this is a very good question. This is a very good answer. This is a very good point. This is a very good image, right? That's a very good opinion. Então, eu posso dizer, that's a very good something, ok? Muito boa a pergunta, muito boa a resposta, muito bom o teu ponto de vista. Aqui, né, que a gente vê good point, good idea. Então, bom ponto, uma boa ideia. This is a question I always asked myself. Então, this is a question I always asked myself. Essa é uma questão, né, uma pergunta que eu sempre perguntei para mim mesma. This is a question I always asked myself. Ok? Aqui, né? Aqui é bem interessante. When you don't know the answer. Deixa eu até botar aqui. Aqui, pessoal, é algo que eu sempre trago nas minhas aulas e eu falo para os meus alunos. When you don't know the answer, don't try to pretend that you know the answer. Então, quando vocês não sabem a resposta, não tentem fazer de conta que vocês sabem a resposta. Ok? Porque isso não vai funcionar. As pessoas vão pegar, as pessoas vão manjar, elas percebem, isso é perceptível. Então, when I don't know the answer, how do I answer? Right? Se eu não sei a resposta, como é que eu respondo? Então, aí vai, it's a very good point, even more important in the business world. Então, ainda mais importante no mundo dos negócios. If I don't know the answer, I tell the truth. Eu falo a verdade. Eu não sei a resposta. Então, eu posso dizer assim, ó, I'm sorry, I don't have the answer for you now, but I'm gonna find out. Então, desculpa, eu não sei a resposta para você agora, mas eu vou descobrir. I'm sorry, this is not my field. This is not my field of action, but I'm gonna find out for you. Ok? Eu posso dizer, I don't know the answer now, but I'm gonna make sure you have this answer by next week. Então, eu não tenho certeza, eu não tenho a resposta agora para você, mas eu vou conseguir essa resposta para semana que vem, para amanhã, vocês colocam uma data. Mas vocês nunca digam que vocês saibam algo que vocês não saibam. E foi bem interessante, isso eu vou contar uma pequena história aqui para vocês rapidinho. Como eu disse, todos aqui já me conhecem, né? Eu viajei muitos países, fiz negócios a nível internacional. Eu vivia mais em uma mala, em aeroportos, em hotéis, do que na minha própria casa. Então, gente, teve situações e situações. Eu lembro uma situação como se fosse hoje. Eu estava competindo, né, por um projeto muito, muito, muito grande, a nível internacional, com uma empresa americana. E eu estava representando a minha empresa, a qual eu trabalho ainda, né? Sou representante deles aqui no Brasil, a qual eu trabalhava nos Estados Unidos. Estava representando a minha empresa americana aqui. Eu vim para um projeto, né? Para fazer a apresentação e para entender o projeto, para poder fazer uma proposta de trabalho. E aqui eu estava concorrendo com um grande concorrente nosso americano. E eles também tinham voado dos Estados Unidos para fazer e concorrer a esse projeto conosco. Mas eles eram um concorrente muito maior que nós, né? Eles tinham uma potência muito maior, eles eram reconhecidos, muito mais reconhecidos que nós, enfim. E eu vim... eu estava sozinha, ele veio com toda uma equipe, né, que deu todo o respaldo para eles, enfim. E na hora, né, de eles participarem, fazerem o tour do que nós estávamos vendo,
essa pessoa que veio de fora queria muito impressionar os diretores, que também eram americanos, que também estavam aqui. Impressionar para dizer que ele sabia tudo sobre o que estava acontecendo, sobre o processo, tudo. E ele começou, quando eles estavam revisando e vendo tudo, e fazendo o tour, né? Ele começou a falar e explicar como funcionava isso, como funcionava aquilo, e como era, e deixava de ser. Só que ele não se deu conta que ele estava falando com uma pessoa que tinha anos-luz na frente dele, que sabia o processo, vamos dizer assim, de trás para frente, de frente para trás. Assim, decorado, ele sabia tudo, era um expert na área. Daí chegou a minha vez de fazer esse mesmo tour e revisar, né? E para ter a ideia do que ia ser o projeto, para a gente poder fazer essa proposta. E chegou e eu dizia, bom, eu não sei como funciona, eu não sei o processo, mas eu vou descobrir, vou tirar fotos, eu quero os specs, né, das informações necessárias para eu poder dar uma melhor análise, uma melhor alternativa para vocês com relação a isso. The best choice for you in order, right? To give the market value and how much this would cost and all those kinds of things. And at the end of the day, I got the project because twice with this client, once he asked me if I knew about another project we have done for another company. Então, uma das questões foi, né, ele me perguntou se eu sabia sobre outro projeto que nós tínhamos feito no passado. I told them, I apologize, I wasn't working with the firm at that point, at that time, but I'm going to find out the answer for you. Desculpa, mas eu não estava com a empresa nessa época, mas eu vou descobrir a resposta para você. E com relação ao tour, tipo de ver as informações, ele me falou, a pessoa que veio fazer o tour, que era deles, quando estavam fazendo o tour, ele começou a falar como se explicasse, soubesse tudo, mas ele estava falando tudo errado. Ele estava dando as informações aqui. Ele pensava que ele sabia, mas na verdade ele não sabia. Ele queria impressionar e o tiro saiu pela culatra, como a gente diz, né? Então fica aí uma lição para nós. É muito melhor nós falarmos com a verdade. Se a gente for, se eu estiver numa entrevista de trabalho, se eu estiver numa reunião, se eu estiver numa apresentação, se eu estiver falando com o meu chefe, se eu estiver num prospecto projeto, um prospecto cliente, mesmo que for em inglês. Então é mais fácil, it's much easier. And it's going to be much natural. And you're going to get points for that. E tu vai ganhar pontos por isso se tu for sincero. If you say, I'm sorry, I don't know the answer right now, but I'm going to find out for you. Então, desculpa, eu não sei a resposta para você agora, mas eu vou descobrir, ok? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de como eu posso falar isso. Certo? Deixa eu ver aqui. You don't know the answer. And what do I do now? Certo? Que eu não sei da resposta. O que eu falo agora? Então, eu vou dizer, I don't have the answer for this now. I find out for you. É mais ou menos o que eu tinha falado antes, né? Eu não sei da resposta para você agora, mas eu vou descobrir. Sorry, I don't know that off the top of my head. Então, desculpa, eu não sei isso, tipo da ponta da minha língua, mas eu vou descobrir. I don't know that the top of my head, na ponta da minha cabeça, como se fosse, né? I apologize, but I'm not in a position to answer that question at this moment. I apologize, but I'm not in a position to answer that question at this moment. Eu peço desculpas, né? Apologize é uma forma mais polite de eu dizer desculpas em inglês. A outra seria sorry, que é muito mais utilizado, sorry. Apologize é muito mais formal. Então, I apologize, but I'm not in a position to answer that question at this moment. Então, eu peço desculpas, mas eu não estou na posição de te responder essa questão no momento, ok? Sorry, this is not my field. Sorry, this is not my field. Esse não é meu campo de ação, não é meu campo que eu trabalho. Interesting question. I found out the answer for you. Ah, muito interessante a tua pergunta. Eu vou descobrir a resposta para você. Interesting question. I find out the answer for you. Então, sempre vocês vocês sempre respondam dizendo que vão fazer a ação de descobrir a resposta, de dar um retorno. Não simplesmente dizer, oh, I don't know the answer.
I don't know what's this about. Eu não sei a resposta. Eu não sei do que se trata isso. Eu nunca ouvi falar. Não, vocês falam, I don't know the answer, I apologize for this, I'm gonna find out. I cannot ask you this moment, but I'm gonna find out. Certo? Então, sempre dá, vocês dizem que não sabem, vocês vão fazer a ação para chegar à solução, para dar a resposta. Correto, pessoal? Então, outra coisa, né? Como é que eu respondo negativamente para as perguntas? Negative responses to questions, né? Então, negative responses to questions. How do I do this? Como é que eu respondo negativamente para perguntas de uma forma polite? Vamos ver? Então, né? How do I answer negative questions? Então, not quite. I'm not quite sure about this. Né? Então, eu não estou muito certa sobre isso. Not as a rule, eu posso dizer, no, this is not as a rule. Tá? You always go out for lunch. You always have meetings in the afternoon. Not as a rule. Então, não é sempre uma regra, ok? Ah, você sempre tem reuniões à tarde. Não é sempre uma regra. Not as a rule. I don't think, I don't believe so. Oh, you're going to the conference meeting next week. Você vai para a reunião, a reunião, né? Próxima semana, para a conferência na próxima semana. I don't think so. Eu não acho que vou. I don't believe so. Eu não acredito que eu vá. Então, I don't think so, eu não achar. I don't believe so, eu não acredito. Eu não acreditar. Ok? Hopefully not. Oh, eu posso dizer, are you going to be transferred to the downtown office? Você vai ser transferida para o escritório do centro da cidade? Oh, hopefully not. Eu espero que não, né? Hopefully not. Espero que não. Eu posso dizer, not necessarily. Oh, do you need those numbers to finish the budget for next year? Você precisa desses números para terminar o planejamento do próximo ano? Not necessarily. Vou dizer, não necessariamente. Not necessarily. Não necessariamente. Ok? Então, aqui a gente viu algumas formas de dizer não no mundo corporativo. Certo, pessoal? Agora, outra coisa que a gente vê muito, né? É como eu falo, se eu estou assim, eu não tenho a resposta certa, não é nem o sim, não é nem o não. It's not a yes and it's not a no. How do I say this? How do I answer when the question is not a yes and it's not a no? How do I do this? How do I answer this question when it's more or less? Como é que eu respondo uma pergunta quando não é nem sim nem não em inglês? Como é que a gente faz isso de uma forma profissional? Vamos ver? Então, it depends. Então, pode dizer, have you, do you like or what do you think? Do you agree with the new process that the company is implementing here, right? Você está de acordo com o novo processo que a empresa está implementando aqui, né? It depends. Você, isso depende. It depends. It's for the if it is for a best, a better process, that's going to be great. But if it's not, você, isso depende. Se for para o melhor processo, tudo bem. Mas se não for, certo? Então, depende. To some extent, até certo ponto. To some extent, até certo ponto. Então, do you agree with the new engineer department? To some extent, até certo ponto. Então, você está de acordo com o novo escritório, né, de engenharia, o novo departamento de engenharia, até certo ponto, to some extent. Not if you can help or do something, né? Então, vai dizer, do you think this is gonna be a better way to do things? Not if I can help, not if I do something, né? Então, às vezes, do you agree with the changes made here? Or what do you think? This is a great idea. We are going to make those changes. Not if I can help, not if I do something. Então, não se eu conseguir ajudar, não se eu conseguir fazer alguma coisa. Então, aqui a gente pode botar em vários contextos isso, certo? Ou eu posso dizer simplesmente, I'm not sure.
Se eu tenho alguma coisa que eu não estou certa do que seja a resposta correta, seja numa reunião, seja referente a um processo, a uma situação, por exemplo, I'm not sure about this. Eu não estou certa sobre isso. Sort of, kind of, ok, tipo, eu acho que esse, kind of, sabe, mais ou menos, kind of. Do you like the new office? Você gosta do novo escritório, né? Sort of, kind of. Eu acho que sim, sabe, mais ou menos esse tipo de resposta, ok? Daí, uma coisa bem legal e muito importante nós sabermos é como é que eu checo a minha resposta, né? How do I check my answer? How do I make sure that people got it, what I was trying to say? How do I make sure that people understood what I was trying to say? Então, como é que eu tenho certeza que as pessoas entenderam o que eu queria falar, conseguiram captar a mensagem que eu queria dizer? Então, isso é muito importante quando eu estou dando uma resposta. E como é que eu confirmo, como é que eu pergunto, como é que eu tenho certeza? How can I make sure that the person understood what I was saying? Como é que eu posso ter certeza que ela entendeu o que eu estou falando? A gente vai ver agora como eu posso perguntar isso. How do I answer that? How can I ask the person if she understood? Okay? Então, and one point here, guys, is that it's very important this when we are having a meeting, when you're in a presentation, when you are closing something. Então, isso aqui é muito importante quando a gente está fazendo uma reunião, quando a gente está apresentando um projeto, fazendo uma apresentação, quando a gente está fechando um contrato, para ter certeza que as pessoas entenderam o contexto, ok? Então, is that the kind of information you're looking for? Então, esse era o tipo de informação que vocês estavam procurando. Is that the kind of information you were looking for? Que vocês estavam procurando. Does that answer your question? Does that answer your question? Isso te respondeu a tua pergunta, né? As tuas dúvidas. Were you able to understand now? Você conseguiu entender agora? Were you able to understand now? Certo? Does that answer your question? Repetir aqui de novo. Vocês desconsiderem essa parte. Do you understand it? Do you understand it? Você entendeu isso, né? Do I need to explain again? Então, você entendeu isso? Do you understand it? Do I need to explain again? I can explain again. Então, vocês entenderam bem isso? Eu posso te explicar de novo. Do I need to explain? Vocês querem que eu te explique? Então, é muito importante. É que you can do it, never give up, né? Que é a nossa... Então, é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo que a gente tenha isso em mente. Que quando a gente fala e quando a gente responde uma questão, ou quando a gente está respondendo perguntas, a gente entenda a pergunta. E quando a gente dando a explicação, que a gente saiba que a pessoa do outro lado entendeu corretamente o que nós estamos falando. Que a mensagem foi transmitida de forma assertiva. E principalmente em inglês. Então, é muito importante a gente ter esse vocabulário, saber essas expressões, certo? Como eu pergunto para ter certeza que essa pessoa realmente entendeu, certo? Então, tudo isso a gente viu aqui hoje. O que eu quero que vocês façam como exercício? Eu quero que vocês pratiquem essas frases, perguntem a vocês mesmos se vocês já tiveram situações desse tipo, ok? Comecem a treinar, realmente a treinar. Vocês sabem que podem sempre contar comigo, compartilhem essas aulas com os colegas de vocês para realmente ajudar a todas aquelas pessoas que necessitam aprimorar, né? E dominar o inglês corporativo. E podem participar do nosso grupo do Telegram, Jusceia Sendo Inglês Corporativo. Quem quiser, né, entrar no nosso grupo de conversação pelo Whats, me manda um direct, me manda um e-mail. Enfim, entre em contato comigo, que eu incluo vocês lá e a gente tira dúvidas, pratica diariamente. E só lembrando, né, que não é só nas quintas-feiras que a gente tem aula para praticar o nosso inglês corporativo e realmente alavancar com coisas específicas para a área corporativa, para o English and Corporate Business. A gente tem aulas, né, todos convidados nas terças-feiras, às 8h30, então 8:30 p.m.,
And where is Tuesdays night you practice like conversation and pronunciation. Então, nas terças é pronúncia e conversação pelo Zoom. São aulas específicas e fechadas pelo Zoom, onde a gente realmente treina a conversação, que é o que a gente tem mais dificuldade, verdade? É o que a gente trava, a gente bloqueia. Então, lá a gente estamos todos juntos para realmente destravar e focar na conversação que eu preciso para o meu dia a dia. Certo? Quartas eu tenho Lunchtime with English every Wednesday at 1237, então a meio-dia e 37, né? Onde eu tiro dúvidas, eu trago curiosidades para vocês com relação ao inglês corporativo. E nas quintas, que é a aula de hoje, que a gente tem o inglês direcionado para os negócios, né? O inglês corporate English, sempre com alguma coisa que vocês utilizam no escritório. Vocês podem me trazer ideias para a gente poder trazer e informar vocês. Ok? Quem tiver dúvidas, deixem aí nos comentários, eu respondo assim que eu puder. Foi um prazer. It was a pleasure being here with you guys today. So enjoy the rest of the day, your evening, and I see you next time. See you. Bye.